Olá, pessoal! Estamos aqui em nosso Pode a Nossa Saúde. Mais uma semana cheia de informação para você. Informação essa que vocês mandam as sugestões e a gente corre atrás, né? Sempre analisando os nossos profissionais que vêm até aqui conversar conosco, pessoas que realmente entendem de cada assunto. Como eu falei lá no início, o podcast ele é voltado para a área da saúde, né? Porque eu também sou médica, mas a gente abre um leque aí de sugestões em relação ao empreendedorismo também, né? Em relação à parte de cuidados tanto da enfermagem, quanto fisioterapeutas, quanto nutricionistas. E hoje eu tô aqui com um médico que a gente, quando olhou assim, falou, não, ele tem que ir até o nosso até o podcast para a gente conversar, porque é uma área que eu acho que todo mundo um dia vai passar. Né? Todo mundo um dia vai até ele, vai ter ali a sua queixa e tem que ser tratada com muito carinho e de uma forma como nós estávamos conversando, de uma forma holística, que ele vai falar tudo isso para nós, tá? É o Dr. André Tsai. Ele é médico ortopedista e é especializado em acupuntura. Ele é presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Olha que bacana. Supervisor do Programa de Residência Médica de Acupuntura do HC desde 2010, só faz um tempinho. Ele é pós-graduado em acupuntura e presidente do Comitê de Dor da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia, e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Então, eu estou aqui com uma excelência para falar de todos esses assuntos. Obrigada, André, por aceitar nosso convite, de estar aqui com a gente. Olá, Renata, muito obrigado. Eu que agradeço pela recepção aqui, o pessoal aqui muito simpático. E, enfim, realmente é um tema muito importante e que eu me alegro muito em falar porque eu vivencio isso e a gente tenta passar algumas informações importantes para a população, para o seu público, de forma aí que eles possam entender e que possa se beneficiar com informações corretas. Exato. E que seja bem prático isso. Exatamente. Aí, né? Antes de começar, a gente falou que existem alguns sintomas aí que viraram até doença, né? E que é bem prevalente já, né? Uma prevalência bem alta. E a gente vai falar um pouquinho disso, né? Sobre a dor, né? Porque as suas especialidades, no caso a ortopedia e a acupuntura, elas são especialidades que mexem com a dor, que lidam com a dor o tempo inteiro, né? Não tem... Na verdade, a pessoa vai procurar o ortopedista, ela já vem com a queixa de dor, porque senão ela nem iria. Ou uma fratura que causa uma dor, ou algum tipo de outra lesão que está relacionada à dor. Então, aqui a gente vai falar muito da dor, né? Que é importante também, né? Dentro de tudo isso, o que você tem para trazer para nós em relação à sua primeira especialidade, que foi a ortop, né? Que foi a ortopedia. Exato. Né? O que você fala para mim nos tempos de hoje? Como é que tá a ortopedia? Porque nós temos ainda uma imagem do ortopedista, né? Lá atrás. Explica um pouquinho para a gente como mudou, porque mudou muito. O conhecimento evolui, né? A humanidade evolui e inclusive os ortopedistas e a ortopedia em si, ela evoluiu muito nas últimas décadas. Então aquela imagem, né, do ortopedista, aquele médico que tem que ser forte para poder colocar o osso no lugar ou manejar aquela, né, martelo, parafuso. A gente até brinca, o pessoal da manutenção chegou, né? O ortopedista chegou. Não, hoje mudou muito. Então nós temos desde técnicas cirúrgicas bem avançadas, bem delicadas, né? Inclusive muitas mulheres fazendo isso, que é a área de microcirurgia, reimplante. Quantos casos de amputação que acontece aí em acidentes domésticos, né? Vai lá, é o ortopedista que acaba tendo esse primeiro contato para tentar reimplantar esse membro. E, fora isso, na área da dor. A gente estava falando da dor. Eu queria lembrar que dor é um sintoma que é algo fisiológico no nosso organismo. Quem nunca sentiu dor uma vez na vida. Exatamente. E é bom ter dor. Se nós não tivéssemos a dor, nós temos uma doença aí que é uma falta, a gente fala de agenesia, mas é uma falta de existência dessa sensibilidade de dor. Essas pessoas não sobrevivem mais do que 20 anos.
Imagine lá, a pessoa está cozinhando, não tem dor, está se queimando. Então, a dor, ela tem um papel fisiológico protetivo. Necessário. Mas a dor aguda. A partir do momento que eu tenho essa dor que persiste, que levantou a bandeira para você, você negligencia, não dá esse valor, não vai atrás de um diagnóstico e passa aí 3 meses, eu vou falar 3 meses porque é a média, aí a gente chama isso de uma dor crônica. E aí, quando você vai procurar a causa, muitas vezes você não acha a causa. A gente fala, uma dor idiopática, uma dor primária, alguma coisa assim. Por exemplo, enxaqueca é uma situação bem típica. Subjetiva, né? Subjetivo. Então, e aí você vai procurar, não tem nada demais nos exames, e aí a gente acaba caindo nesse capítulo de dor crônica, que é toda dor que excede mais do que 3 meses de duração. E na ortopedia, é a nossa coluna, né? É o joelho, é o ombro. São várias situações que você tem essa doença, essa dor, essa cronicidade. E aí, como que evoluiu? As pessoas começam a enxergar a dor crônica não somente como um sintoma, mas ela mesma virou a própria doença. Da mesma forma que uma diabetes, uma hipertensão sistêmica, e que eu tenho como cuidar, como controlar, mas às vezes não consegue liquidar essa dor. Eu até faço uma comparação, que nem você tem uma roupa suja, aí você suja com molho, você não foi lavar imediatamente, e aí ele fica encardido na sua roupa. Então, às vezes, ele não vai sair, às vezes fica uma mancha lá, uma memória dessa dor. Quem nunca ouviu falar de um soldado que teve a sua perna amputada e vem ao consultório com uma dor fantasma. A dor fantasma. Então, o nosso cérebro tem a capacidade de memorizar essas informações desagradáveis. Então, é isso que é a dor crônica. Tá. Então, se eu tenho uma situação desafiadora, eu não consigo fazer um tratamento pautado num único tipo de tratamento, e muito menos de ver o paciente focado só naquela região. Não. Então, o ortopedista hoje que lida com dor, ele abre o seu campo de visão e vai enxergar o paciente como um todo. Isso que é legal. Exatamente. Que já é diferente do passado. Perfeitamente, né? A gente até brinca, não, você é especialista do joelho, do lado direito, esquerdo. Não. A gente agora precisa entender porque o corpo está conectado. A dor que você tem no joelho pode ser uma consequência ou até mesmo origem de uma dor no pé ou uma dor na coluna lombar por uma questão de efeito dominó, né? E aí eu puxo esse assunto para minha outra especialidade, que é a acupuntura, porque desde os primórdios os chineses já tinham esse conceito de olhar o paciente de um modo mais integral. É verdade, isso é fantástico. Eu sou apaixonada por isso. Né? É claro, isso surgiu há 5.000 anos atrás, eles não tinham o nível de conhecimento de anatomia, fisiologia, microbiologia, então eles usavam termos... O que tinham na época. Tinha. E esses termos se misturam muito com a cultura da época. Né? Eu nasci aqui, mas meus pais vieram... Da China? Da China, Taiwan. Então seu pai e sua mãe são chineses? São chineses. É bem próxima geração de você, sua, né? Eu seria a primeira geração aqui, nascida aqui. Vivenciei na infância a cultura chinesa. Fui até China, Taiwan, né, para fazer a pós-graduação em medicina chinesa e acupuntura. E aí a gente começa a observar que essa introdução da medicina chinesa para o Ocidente houve um pouquinho de ruído. Então, as traduções que são feitas se perderam um pouco da sua origem. Ok. Então, por exemplo, tem um termo que a gente usa muito que é o qi. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma dor, basicamente o nosso organismo tem um qi, e aí foi traduzido via francês, depois para o português, por energia, e que quando você tem alguma dor, essa energia ela é estagnada, ela tem uma dificuldade para percorrer os meridianos, isso. Por isso tem dor.
Então, por exemplo, se eu ficar aqui muito tempo com a perna cruzada, eu torço a minha perna, eu dou um bloqueio do fluxo desse Qi e basta eu desbloquear, distorcer e tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, existe esse conceito. A questão é que os chineses, quando falava de Qi, ele não quis dizer energia, no modo que não que a gente negue, temos energia. Do contrário, não seria possível eletrocardiograma, Exato. não é? Encefalocardiograma. Então, não existe energia, só que não nesse contexto misterioso, místico. Não. Então, num contexto médico, o Qi, a melhor tradução é função. Então, você perdeu a função adequada daquele membro, daquele órgão. Então, é funcionalidade. Por isso que a acupuntura com a medicina alopática, ela se une, porque a nossa medicina hipocrática era muito boa no sentido de que, puxa, identifiquei um tumor. Exato, né? Curativa, né? Curativa. Vou lá e vou tratar, vou arrancar. Já tem o problema instalado e agora vamos resolver. Agora, existem situações, sintomas que aparecem em que a questão estrutural ainda não se formou. Ok. Tá? Então, tem muita coisa psicossomática, por exemplo, dores. A gente estava até comentando aí, adolescentes que têm dor no estômago, passa, né, nervoso, ansiedade. Pode revirar a pessoa. Não apareceu nada. É uma disfunção. É o Qi dessa pessoa que não está funcionando de uma forma adequada. E a acupuntura é excelente para você reequilibrar essa funcionalidade do organismo. Tá. E você sentiu a necessidade de trazer com você e somar a acupuntura à ortopedia? Ou sempre foi uma ideia tua de ter a acupuntura na sua formação? Ou você viu a necessidade no seu dia a dia sendo ortopedista? Como é que foi essa junção de especialidades? Isso tem um contexto familiar. Né? Então, meus pais, minha mãe, evitavam ao máximo, se a gente ficava doente, de dar medicamento, antibiótico. Então, a gente sempre recorria à medicina chinesa. Eu não gosto muito de medicina alternativa. Tá? Uhum. Hoje, o mundo é globalizado, nós fazemos uma medicina integrativa para reunir os saberes, os conhecimentos. Embasados. Né? Embasados. Tá? Então, porque quando você fala de alternativa, eu alterno. Se eu caminho por uma rua, eu não consigo caminhar pela outra rua ao mesmo tempo. Eu vou alternar. Não, a ideia não. A ideia é se complementarem, se integrarem. Então, vai ter situações em que eu vou ter paciente fazendo quimioterapia e fazendo acupuntura. Né? Paciente que vai fazer uma cirurgia por conta de uma dor no joelho, na coluna, e pode fazer acupuntura para complementar outros sintomas que porventura venham a ter. Né? Então, a gente vem para somar as forças. Né? Então, o primeiro item que eu gostaria de deixar bem assim claro é que hoje o nosso conhecimento neurofisiológico desmistifica toda essa questão de medicina energética. Como eu falei para você, existe energia no corpo? Claro que existe, mas não era isso que a medicina chinesa falava naquela época, tá? Porque senão a gente entra para uma vertente e abre flanco aí para aquelas críticas. Claro. Que teve até gente que escreveu no livro, né? Que bobagem, né? Né? Então, assim... A parte do curandeiros, né? Essa coisa que não é o caso, né? A gente está falando de medicina mesmo, raiz, né? Exatamente. A essência é essa. A essência. A questão é que, às vezes, a compreensão fica um pouco comprometida. Distorcida, né? Até como você falou. Deu um ruído aí de tempos atrás até chegar aqui. Exatamente. Né? Meio que um telefone sem fio. As informações foram vindo e as coisas foram ficando distorcidas. E aí existem profissionais, né, que mantêm essa linha e não se preocupam em elucidar como a gente faz, né? E as outras pessoas que não, que querem elucidar realmente, saber e diferenciar o que é uma medicina realmente baseada em estudos e uma medicina baseada em
Crenças e achismos. Isso. Né? Isso. É bom você falar isso, porque a medicina chinesa, eu respeito muito a medicina chinesa. Até li um livro agora sobre medicina integrativa do HC. Terminando de ler, na verdade, uma medicina de medicina integrativa. E ali ele divide todas as medicinas. Né? A antroposófica, a medicina chinesa. Né? Então, assim, é bom a gente saber, né, de tudo um pouco, mas saber o que nós vamos atuar. Sim. Todos os saberes são válidos, né? É importante a gente saber explicar aos nossos pacientes, porque é até sedutor, né? Você ir para esse lado assim místico, mas não é a ideia. Né? A acupuntura hoje, qual que é assim a principal função da acupuntura? O que a acupuntura ajuda no nosso organismo? Você deve ter ouvido falar daquela teoria do Yin e do Yang. Sim. Né? Muito conhecida. Né? O preto no branco, etc. Se eu trouxer essa teoria para a luz da ciência moderna, uma das aplicações, o que os chineses falavam é sobre o sistema nervoso autonômico. É o simpático parasimpático. É um que acelera, outro que desacelera. Um que aumenta a frequência, outro que diminui a frequência. Uma que abre a pupila, outra que diminui a pupila. Isso é o Yin Yang. Então não tem nada de místico. Né? Então, basicamente, quando eu insiro uma agulha num ponto de acupuntura, e temos estudos de anatomia, que ponto de acupuntura é ricamente inervado, são terminações nervosas, então eu estimulo, eu acabo estimulando terminações nervosas. Eu basicamente tento reequilibrar o simpático com o parasimpático. Que genial isso. Simples assim. E nós somos o sistema nervoso autônomo, né? Sem dúvida. E quantas funções neurovegetativas que estão fora do nosso controle, do voluntário, né, podem ser regulados através de um estímulo mecânico, que é a agulha, e que é traduzido em estímulo elétrico. Que bacana. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Muitos casos de desautonomia pós-Covid. Aumentou muito a desautonomia. Nós escrevemos um livro a respeito disso. Nós escrevemos. Que bacana. Recentemente agora, então? Recentemente, ano passado, foi publicado Neuropatia da Covid. Olha. Né? Na verdade, a gente focou muito na dor neuropática. Genial. Porque o vírus tem um tropismo, tem um apego maior ao sistema nervoso central. E o que a gente está vendo é aquele que a gente fala de Covid tardia ou longa. Né? Então a gente pega esses casos e a gente está mexendo na raiz do problema, né? Sim. No sistema nervoso periférico, mas que vai levar informação, o sinal elétrico para o nosso sistema nervoso central. Eu pego muitas queixas de uma simples desautonomia. Simples não, porque para quem tem desautonomia é péssimo, né? Perfeito. Sintomas são péssimos. É frustrante até uma pessoa ter uma desautonomia. Mas que às vezes um simples diagnóstico de desautonomia já ajuda muito. E aí você me falando do sistema nervoso simpático, parasimpático, autônomo, eu lembrei desse diagnóstico, né? Pós-Covid, que está chovendo em nossos consultórios. Sim. E interessante que a acupuntura pode aí ser uma aliada a isso, né, André? Exatamente. Ou seja, se existe algum outro tratamento, né, comprovado e tal, não vai deixar de fazer. Claro, né? Até medicamentoso. Medicamentoso, né? Tem que ser feito. A gente está somando forças. Né? E aí, tudo que é relativo ao sistema nervoso central, por exemplo, outras neuropatias, como da diabetes, né? E também do campo da psiquiatria. Então, ansiedade, depressão, insônia. Não que seja assim, talvez seja a primeira opção que nós temos, mas complementando sempre a um leque de medicamentos, terapias, toda aquela higiene do sono, para você tentar oferecer ao paciente um bem-estar. Esse é o equilíbrio.
Então, quando a gente, aí, resgatando essa questão do que a gente estava falando, ver o paciente como um todo, de uma forma holística, não é só, cotovelo tem a ver com o joelho, que tem a ver com a coluna, não é só essa questão física tridimensional. Eu também vou para um espectro biológico e psico-emocional. Ou seja, quando eu também falo nessa dimensão do corpo e mente. Ok. Tá? E não só a integração entre várias partes do corpo. Não, eu também tenho a questão da integração corpo e mente. De tal maneira que problemas na nossa mente, uma mente muito agitada, preocupada, pode trazer manifestações no nosso corpo, uma somatização. Então eu posso fazer o caminho inverso. Eu posso estimular a periferia, o corpo, pode até ser por massagem, por meio de ventosas, um estímulo. Esse estímulo fazer com que eu tende a rebalancear esse yin, esse yang, esse simpático, esse parasimpático. Tá. Então eu consigo trabalhar nesse aspecto. Né? Ok. O yin é o simpático? O que é simpático, parasimpático? O yin seria mais o parasimpático. Parasimpático. O yang e o simpático. Simpático. Tá. E mediante a isso, vamos falar um pouquinho em relação a yin e yang. Pra gente, pro pessoal, porque é legal, eu gosto. É o Tico e o Teco. É o Tico e o Teco. Quando você chega um paciente para você no seu consultório com sintomas, vamos dizer aí, mais prevalentes agora, ansiedade, tá? Já está tratando com um psiquiatra ou fazendo uma terapia, enfim, como você falou, nem tudo é a primeira escolha, né? Você tem que ser coadjuvante ou parceiro de outros colegas, né? O tempo de tratamento para que você entre no equilíbrio do sistema nervoso autônomo, claro que depende de pessoa para pessoa, mas em média. Em média, eu sempre oriento de 4 a 5 sessões. Semanais. É rápido até. Então, se a acupuntura, naquele caso, ou naquela paciente, tiver que dar algum resultado, vai começar a aparecer nesse intervalo. Quase 2 meses, 1 mês e meio. Um mês e meio, porque uma vez por semana. Tá? Tem vários trabalhos, você pode até fazer 2 vezes na semana, mas eu vou colocar aqui como se fosse um paciente não agudizado, não em crise. Tá. Em sintomas um pouco menos fortes, em que eu consiga trabalhar uma vez por semana. Então, de 4 a 5 sessões é o tempo médio que eu quero ver se tem algum resultado. Tá? Havendo resultado, você pode prolongar por mais outras 5 sessões, totalizando aí de 10 a 12 sessões. E é claro, como você falou, depende de cada caso, depende de cada gravidade, mas em média é isso daí. Que bacana. E tem alguma contraindicação à acupuntura? A principal contraindicação seria o não diagnóstico. Tudo na medicina a gente precisa ter um diagnóstico bem firmado, tanto pela medicina chinesa quanto pela nossa medicina, saber que, não, eu estou tratando uma dor de cabeça, é só uma enxaqueca, não tem nenhuma outro problema. Então, se eu partir daí, eu tenho um diagnóstico firmado, basicamente não tenho grandes contraindicações. São todas contraindicações relativas. Então, por exemplo, paciente que está usando anticoagulante, tá? Eu posso fazer, mas eu vou usar menos agulhas, eu vou usar agulhas mais finas, eu vou fugir de áreas que é mais vascularizado. Ok? Paciente que tem marca-passo. Isso é uma dúvida. Né? Eu posso fazer, mas eu vou evitar de colocar um aparelho elétrico, que eu posso fazer a eletroacupuntura também. Eletroacupuntura. Eu posso... Porque é tudo uma questão de estímulo e efeito. Né? Então, eu estimulo um ponto para ter um efeito lá na frente. Eu posso, a cada 5 minutos, estimulando esse paciente, a cada ponto, ou então eu posso conectar um aparelho e ele mesmo vai produzindo onda elétrica
de frequências variadas e tal, para você sempre liberar lá os estímulos e a parte também de neurotransmissores, exatamente, né? Serotonina, noradrenalina, todas as substâncias citocinas pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias são liberadas não só a nível local, como a gente falou, a nível de corno posterior nominador, na coluna e no cérebro também. Bacana. Tá? E as principais indicações? Quais são as indicações mais principais da acupuntura? Dor. Dor. Dentro da dor tanto aguda quanto crônica, mas a gente vê muito na dor crônica. Tá? Com evidência, larga evidência, isso aí a gente não tem dúvidas. E pegando essa parte da dor, tudo que gira em volta de uma dor crônica, que é a parte da ansiedade, a parte de sono, tanto é que a gente também orienta a higiene do sono nesses pacientes, né? E tudo que estiver também relacionado com, por exemplo, eu dou esse exemplo que é a tese do meu doutorado, né? Na osteoartrite de joelho, um dos fatores de risco é a obesidade. Sim. Né? Então a gente pode tentar tratar também nesta parte, como nessa linha de você tratar um todo, e você tem algumas disfunções do aparelho digestivo. Então é alguma coisa que não está funcionando bem, então tem que regular o tipo de dieta, tem que... Estilo de vida. E aí você consegue melhorar o paciente como um todo. Então vamos lá, aproveitando, dando um gancho aqui. A acupuntura ela é indicada para perder peso? Olha, não é a nossa principal indicação. Tá. Mas tem seus benefícios para a perda de peso? Tem os benefícios. Eu até fiz um levantamento mais recente. Tem trabalhos, né? Inclusive com meta-análise, em que eu tenho aí um bom resultado, que é considerado bom resultado. Perda de 0,5 ponto no IMC, no índice da massa corpórea. Então, 0,5 ponto a cada 2 semanas, por alguns meses, e isso progressivamente. Isso dá, dependendo da altura, 2 quilos, 4 quilos. Tá? Então, tem trabalhos favorecendo esse tipo de achado, né, de resultado. Mas a gente acaba tendo mais resultado na questão da dor. A dor e no seu estilo de vida. E é claro que a gente tem que orientar, olha, o emagrecimento não é só acupuntura, a gente consegue agir não só regulando essa parte do digestivo, mas atuando na questão da ansiedade. Então, principalmente a pessoa que precisa comer um docinho, né, para se sentir satisfeita e tal, então dá pra gente diminuir esse nível de ansiedade. Bacana. Okay? É um coadjuvante de tratamento da obesidade, sobrepeso, enfim. Dá para ajudar a gente aí nessa área, né? Confesso que a obesidade é um desafio para qualquer especialidade. Porque depende muito mais do paciente do que do médico. É um pouco frustrante, vamos dizer assim, em alguns casos. É um pouco frustrante, porque o paciente chega, né, com aquela ideia fixa de perder peso, independente dele. Sim. Ele quer achar alguém com a varinha de condão e falar, vai me emagrecer. É um processo, porque primeiro a pessoa precisa entender de onde vem a obesidade. Eu sempre falo isso aqui. Sim. Você é obeso por quê? Porque genética a gente sabe que é só 20%, então não culpe seus pais, né? Quem compra as coisas na sua casa é você, não é verdade? Quem põe a comida na boca... É ele. Vamos até mais longe, né? Não é nem quem compra a comida, quem põe a comida na boca, né? Então, a genética é 20%. Aí nós temos o estilo de vida, né? Ninguém aqui tá falando para parar de trabalhar ou parar de acordar cedo e dormir tarde devido a trabalho, que tem que ajustar aí a vida das pessoas. Mas ela precisa fazer muito a parte dela. Então, a gente tem que contar muito com o paciente quando se trata de sobrepeso e obesidade. Sem dúvida. Tanto é que, aí puxando de volta para minha área, né, de trabalho, da dor crônica, a gente sempre fala nos congressos. Alerte ao paciente que o protagonista do tratamento é ele mesmo. É ele mesmo. Né? Na obesidade é a mesma coisa. E isso a gente vê nos estudos como é importante a educação. O que é educação? É você informar o paciente sobre a doença,
qual é a parcela dela de participação, o que ela pode fazer, o que ela deve fazer para ter um resultado cada vez melhor. Então, muitas vezes, o nosso, um dos objetivos da consulta é separar um tempo para explicar. Sim, conscientizar. Conscientizar. Esta é a educação que a gente tem que passar para os nossos pacientes. Muito bom. Aí, aproveitando isso, a medicina chinesa deve ter seus pilares. Com certeza. Quais são os pilares da medicina chinesa? Além da acupuntura, a dietoterapia chinesa. Dietoterapia. Como me fala? Adoro. Peguei da sua área. Como a dietoterapia chinesa? O que tem de diferente? Bastante coisa deve ter, mas assim... Bastante coisa. Mais ou menos o básico, assim, só pra gente... O básico é assim, o alimento é dividido por naturezas e por sabores. Então eu tenho um alimento que é mais doce, que é mais apimentado, que é mais amargo, que é mais salgado, cítrico, azedo, né? Eu tenho alimentos que é considerado mais quente e mais frio em termos de natureza. Aí envolve a teoria do yin yang, um mais quente, outro é mais frio. Então eu vou dar um exemplo. O dia que eu estiver numa praia, né, com aquele calor de 40 graus, o organismo vai me pedir, né, naturalmente, para eu me esbaldar com água de coco gelada ou alguma fruta refrescante. Então, esses alimentos são classificados como de natureza fresca e fria, porque promove diurese. Tá. Né? Então, o xixi é mais claro, é abundante. Agora, se eu tiver, como o dia de hoje, frio, né, o organismo naturalmente pede para aquela sopa quente, um chá quente, alguma coisa que possa esquentar o nosso interior, né, e promover até um pouquinho de suor. Dá uma vasodilataçãozinha. Exatamente. Pra poder... Então, são essas classificações, e a classificação em termos de sabores é porque cada sabor vai ter um tropismo, que a gente fala, vai ter uma preferência de atuar ou de beneficiar ou de nutrir aquele órgão que você acha que não está funcionando muito bem. Então, como se fosse eu entregar para o pulmão, para o fígado, para o rim, um tijolinho de material para ele poder funcionar melhor. Ponto. Né? Então, de modo geral, os chineses, eles não gostam muito de comer coisas cruas e geladas. Não gostam. Isso é um conflito que nós temos aqui, né? Diferente do japonês, né? Os japoneses têm o sushi, sashimi, né? Tem as comidas mais frias, né? Mais frias. Em contrapartida, ele também tem a raiz, que é o wasabi, que é mais tônico, mais quente. Então, eles balanceiam mais ou menos por aí. Mas, de modo geral, a orientação é sempre cozinhar os alimentos, ter um processamento desse alimento, porque quando eu forneço esse processamento fora do organismo, eu estou fornecendo yang, o calor, cozinho, ele é mais facilmente digestivo ou absorvido pelo nosso organismo. Que interessante. Se o alimento vem de forma crua, eu preciso usar a minha energia, o meu yang, para cozinhar ele lá dentro, digerir, e de lá extrair o substrato. Olha, que interessante, gente. Faz sentido isso? Muito, total. Então, o chinês, você vai ver que, não sei se você já teve a oportunidade para a China. Não tive ainda. Lá a refeição sempre é acompanhada de uma sopa. Sempre. Isso eu já vi por aqui, Então, é claro que agora, com a globalização, tem uma coquinha do lado, tem um suquinho e tal. Mas o tradicional é isso. Sempre tem que ter uma sopa na refeição quente. Ajuda a digerir. Inclusive, é muito comum quando no processo de adoecimento e você quer fazer a recuperação do organismo, oferecer ao doente coisas mais ensopadas. Então, isso. Até aqui a gente deve ter vindo da medicina chinesa, isso, né? Que a gente tem esse costume, uma canjinha, isso, né? Uma sopinha. Porque todo o nutriente, ele vai para a sopa, vai para o líquido. Tá. Né? Então é mais fácil pro organismo
que está numa fase mais delimitada, absorver. Tá? Bacana. Então, e aí você resolve muitos problemas de digestão, aquelas refluxo, empachamento, ou até mesmo hábito intestinal não muito regular. Eu consigo só com orientações simples de dieta. A sopa que você fala é antes ou depois da alimentação principal? É durante para depois. Para depois, tá. Né? Então, normalmente acompanha a sopa. Tá. Tanto é que na culinária oriental, incluindo a japonesa, tem muita coisa ensopada. Por exemplo, lamen, né? Macarrão. É um macarrão ensopado. Porque quando você come, você tem um líquido para ajudar a pôr para baixo. Né? Então, é muito comum. Você vai num restaurante, você tem a versão seca e a versão ensopada. Né? Aí, normalmente, você pede a versão seca, que é mais arroz, etc. e tal, aí vem acompanhado uma xícara, uma tigela de sopa. Bacana. E tem algum componente dentro dessas sopas, vamos falar da medicina chinesa, né? A gente está falando dos pilares, que ajuda na digestão, que é essencial para nessas sopas? Alguma coisa específica? Não tem nada assim muito específico, mas tubérculos, então legumes que são mais fáceis de serem digeridos, esse tem uma facilidade. Tá? Então um sabor um pouco mais adocicado. Batata, inhame, cará, tá? Você vê até para textura, tá? Dá para você cozinhar, você consegue fazer um purezinho. Então, esse tipo de alimento favorece a digestão. Bacana. É muito comum, por exemplo, o grão mais importante para a cultura chinesa e japonesa é o arroz. É o arroz, é verdade. Então, temos costume de fazer o arroz empapado. Por que esse arroz empapado? Porque o chinês gosta e tá é empapado porque é fácil de... Então, de manhã... de manhã vocês comem arroz empapado? Sempre quando dá, né? É mesmo? O arroz tem que estar. É que nem o feijão brasileiro. É que nem feijão. Né? É claro, eu sou nascido aqui, então eu sou mais brasileiro do que chinês. Então, eu acabo fazendo esta dieta quando eu preciso. Tá. Quando eu estou um pouco mais debilitado. É mesmo? Você corre lá um pouquinho para suas origens. Olha que interessante. E nós temos termômetros para avaliar se a dieta está indo bem ou não. O principal dele é o xixi e o cocô. Veja como está o aspecto. Não pode ter nem muito concentrado o xixi. Claro. E também o intestino não pode estar muito solto ou muito preso. Então, esse é o meu termômetro. Opa, o xixi está concentrado, vou lá, tomo um pouco mais de sopa, de água ou de alguma coisa para tentar compensar. É tudo uma questão de equilíbrio. Isso é verdade. Tudo equilíbrio. Tudo uma questão de equilíbrio. Felizmente, o nosso organismo ele não caminha para um equilíbrio, assim, uma margem curta. Se eu sair um pouquinho para cá, já era. Não. Eu tenho uma margem. E é claro que com o nosso envelhecimento, a margem fisiológica vai diminuindo, né? O idoso já não tem muito essa flexibilidade, mas pacientes mais jovens, por isso que jovem é bom porque come qualquer besteira, o organismo não reclama tanto, porque ele tem essa reserva fisiológica. Verdade. Né? É interessante isso. Você já ouviu falar do Blue Zones, das zonas azuis? Eu já ouvi falar. Que acho que um lugar da China está dentro dessas zonas azuis, que é onde você tem os pilares, né? Que é a alimentação, a socialização, né? A atividade física, o modo de vida. Então, isso faz parte dessas cinco ou seis zonas azuis de alguns lugares do mundo. E um lugar da China, não lembro o nome, está dentro das zonas azuis, que é onde tem maior longevidade. As pessoas ali vivem mais. Né? Acho que veio daquele livro Ikigai, né? Se eu não me engano, sim. Eu não sei ao certo. Mas acho que o Japão tem um. Sim, o Japão, a Caribe, China. Tem alguns lugares. A Europa.
Isso que você falou é uma coisa muito interessante. Aquele modelo só biológico que mantém a saúde do ser humano, ele está caindo por terra. Sim. Então, o problema não é só o físico. Então, o modelo biopsicossocial. Esse é o modelo mais aceito hoje em dia. Como você falou da interação social... É importantíssimo, né? É importantíssimo. Então, eu li um livro que fala sobre longevidade. É interessante que essas civilizações essas comunidades mais longevas, elas tinham uma característica muito interessante. As pessoas não tinham muita preocupação de acumular para si próprias. Olha. Né? Era muita coisa comunitária. E porque aí você tira um pouco da sua ansiedade, a preocupação do amanhã. Faz sentido. Porque o que acontece? Você está inserida numa comunidade que não se preocupe, que vai ter gente que vai te ajudar. Puxa, isso aqui você descarrega toda a sua componente emocional de preocupação, de que, olha, não, chegando na minha velhice, não tenho que me preocupar, eu vou fazer para os outros também, não fazer tanto para nós, né? Compartilhar, né? Compartilhar, não é interessante isso? É doar para somar. Você doa e soma ao mesmo tempo. Exatamente. Então, essa questão, a nossa saúde, ela tem esse aspecto físico, emocional e social. Então, mais uma dimensão dessa medicina mais integrativa, holística. Que está crescendo, viu, André? Tá crescendo. Graças a Deus, entre nós, colegas, isso está se tornando cada vez mais consciente. Exato. Isso está sendo muito bom. Eu vou em congresso, vou em curso, fui um pouco mais antes da pandemia, e eu vi assim todas as especialidades num curso de longevidade, de integrativa, todas, desde ortopedia, neurocirurgia, ultrassom, médico radiologista, enfim. O pessoal está tomando essa consciência e está gostoso de fazer, está sendo prazeroso fazer isso, né? A gente está sentindo isso entre os colegas. Sim, porque senão você acaba resolvendo uma parte do problema do paciente, e se você não resolver algo que é mais profundo na sua base, na sua raiz, vai voltar. Sim. Né? É que nem falar, tô com uma manchinha aqui, passar pomadinha, mas no fundo você tem alguma coisa lá internamente, né? E que pode ser provocado por uma circunstância externa, né? Como você falou da questão da relação interpessoal. Né? Existe aquela medicina do estilo de vida. Isso aqui o chinês já falava há muitos anos. Muitos anos, né? E então, só para a gente voltar ali, os pilares, então, a acupuntura da medicina chinesa. Né? Acupuntura, dieta. Aí, eles falam o seguinte, se a sua dieta falha para restabelecer a saúde, então eu vou ter que acionar o terceiro pilar, que é a fitoterapia. A fitoterapia. Meditação e práticas corporais. Olha. Né? Eles não falam muito de relacionamento. Socialização. Tá. Sabe por quê? A cultura chinesa, japonesa é muito fechada, né? Eles são bem... Vocês são mais assim, né? Mas eles têm um senso seletivos. De comunidade interessante. Se partilhar é uma coisa interessante, mas a expressão, né, de você expressar um afeto, abraço, cumprimentar, na base do... Né, não é beijinho, abraço, agora um pouco mais, né? Mas então essa questão da relação não está explícito nesses pilares, mas que eu creio extremamente importante. Que eu acho que, na verdade, está intrínseco. Nos fatores emocionais da base. Na base. Isso. De como vocês, no caso, sua ancestralidade, vive. Isso. Então já está intrínseco. Então eles não precisam ter mais uma opção de ser um pilar, porque é uma coisa intrínseca. Sim. É a mesma coisa que beber água. Isso, já faz parte. Faz parte. Então acho que isso não é uma coisa que precisa citar, porque vem de dentro. Isso tudo que você falou, os 5 pilares, vem de fora. Sim. Uma busca de fora, né? Exatamente. E aí a fita é um outro campo, um universo muito grande. Eu adoro. Tem um curso de fisioterapia na USP maravilhoso.
Maravilhoso, 2 anos, né? Mas é um curso sensacional. E aí, muitos ingredientes da fito que tem na farmacopeia, na verdade, é alimento. É alimento. Por exemplo... Planta. Por exemplo, gengibre. A gente não sabe, mas a gente tem coisas simples que ajudam muito na nossa saúde, né? Então, se você está com alguma coisa assim na garganta, um chazinho de gengibre com canela ajuda bastante. Enfim, nós temos no alimento, e acho que Hipócrates já falava isso, né? É remédio, né? Torne o seu alimento o seu remédio. É isso. Então, eu vejo que a medicina chinesa tem muito que oferecer nessa parte muito mais preventiva de você manter a saúde. E a nossa medicina alopática, ela, quando não tem mais o que fazer, aí tem que cirurgia, quimioterapia, assim por diante, né? Então, tem espaço para fazer uma integração. Muito bom. Para fazer a medicina chinesa, para cursar, você fez a medicina chinesa lá fora, na China, lógico. Eu fiz. Como que é a formação da medicina chinesa? Olha só que interessante. Eu vou falar como que é feito lá na China. Tá. Na sua origem. A China tem 2 sistemas de medicina, a medicina chinesa e a medicina alopática. Hoje, o que prevalece é a medicina alopática. Se você for lá na China, a maioria prefere tomar um comprimidinho de analgésico do que ficar levando uma espetadinha no corpo. Tá? Que interessante. Então, hoje a China é assim. Taiwan, onde eu fiz a minha pós, eu digo com mais propriedade, é muito ocidentalizado. Olha. Então, como é feito lá? Tá bom. Eu me interessei com a medicina chinesa, quero virar acupunturista. Você vai aplicar por uma faculdade de medicina chinesa e que varia de 5 a 8 anos. Uma medicina normal aqui, igual no Brasil. Igual no Brasil. Aí você, depois desse período, você vai prestar uma prova para obter a licença, o CRM de lá, como os advogados têm, a ordem dos advogados. E aí você começa a exercer. O interessante é que nem na própria China ele ensina a medicina chinesa e a acupuntura do jeito que se fazia do século passado, que é textos antigos, 100% raiz. Não. A própria faculdade de medicina chinesa, 40% da sua matéria é anatomia, fisiologia, parasimpático, simpático, farmaco. Inclusive nessa prova de obtenção do título, esse médico acupunturista precisa saber emergências clínicas e as principais doenças mais prevalentes. Resfriado comum, lombalgia, epidêmio, saber diagnosticar, saber tratar. Ponto. Mas o que tem de chinês aí, então? Não, tem muita coisa, 60% de chinesa para você complementar essa medicina. É bastante coisa. 60% então, é bastante. O que os chineses, o que eu quero dizer com isso? Os chineses, eles perceberam que não é só as teorias antigas de 3.000 anos atrás. A medicina evoluiu, o conhecimento evoluiu. Então a gente vai acompanhar esse conhecimento. Bacana. Não dá para ficar só falando do yin yang e do conceito de zero do bolinha lá atrás. Não. A medicina chinesa também evoluiu de tal maneira que o próprio governo chinês, via Ministério da Educação, atrelado ao Ministério da Saúde, resolveram que a formação tem que ser desta maneira. Eu quero formar acupunturistas da melhor naipe possível. Sim. Então tem que ter conhecimento tanto de um lado quanto do outro. Mas isso é recente? Isso vem dos últimos 10 anos. É recente. É dos últimos 10 anos. Então, hoje você pergunta, como que faz tal? O nosso foco é exatamente a divulgação da melhor formação. Então, fiz 6 anos de medicina, fiz 4 anos de residência médica em ortopedia, fiz mais alguns anos de especialização em acupuntura e mais outros lá fora. Né? Dá uns 20 anos, mais ou menos. Uns 15 anos. Uns 12 anos. Tá? E aí,
a gente oferece para a população profissionais melhor capacitado, preparado, né? Inclusive eu atendo no SUS. Bacana, o SUS já tem essa parte mais integrativa, isso que é legal, né? O SUS, gente, o SUS tem a parte integrativa, a medicina integrativa. Procurem aí, claro que não deve ser em todo lugar, mas em alguns pontos deve ter sim. Exatamente. Né? Bacana você falar sobre a medicina chinesa, a sua evolução, como ela é hoje e como ela é vista e como ela é praticada. Isso é muito bom, porque a gente ainda escuta falar da medicina chinesa como algumas, como eu posso falar, como algumas tradições, mas algumas formas de agir arcaicas. Isso. E hoje nós podemos, até com propriedade, que a medicina chinesa ela evoluiu para uma medicina não ocidental, porque é chinesa, mas tem um bom componente aí muito atualizado. Isso é importantíssimo. Sim. E o inverso é verdadeiro também. Né? Eu estou inserido na Universidade de São Paulo. Uma das melhores faculdades do Brasil, né? Eu acho, pelo menos. Tem a Unifesp que também gosta, tem a USP também gosta. tem pra todo mundo, gente. Eu não sou USP nem Unifesp. Eu sou da Santa Casa, enfim. Enfim, não. É uma das melhores, eu acho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, os nossos alunos de graduação aprendem acupuntura, aprendem medicina chinesa. Eu sei. Em Cuba, nós temos na graduação matéria da medicina chinesa e de práticas naturais. Ai, né? Que lindo isso. Ou seja, existe o caminho também do mundo ocidental incorporando o conhecimento do Oriente. Legal. Entendeu? Então, por isso que eu falo, o conhecimento, ele evolui. Né? E a gente tem que saber agregar as coisas que tem, de fato, comprovação e tentar passar de um patamar para um outro e deixar um legado para que lá na frente as outras gerações possam evoluir. No final das contas, a gente vai conseguir fazer uma bela sintonia e mescla dos saberes. Esse aqui, mas é um caminho. É um caminho. Está sendo percorrido, mas é um caminho. É um caminho. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: existem alguns pontos no nosso organismo, que eu lembro isso lá da minha formação, que são as fibras lentas, as fibras rápidas, as fibras curtas, né? Isso. Então, vamos ver se isso aí é mística ou não. Se isso aí é pra gente desmistificar. Quando nós temos uma dor de cabeça, nós temos aqui nessa região as fibras rápidas, que são as fibras C. Me fala um pouco, me relembra isso. Existem as fibras. Isso. Então, aí os primeiros anos da nossa faculdade, né? Nós temos fibras diferentes, de diferentes calibres, os axônios de diferentes calibres, e quanto maior o seu calibre, maior é a velocidade de condução. Tá. Então, fibras do tipo A e B são mais grossas do que do tipo C. E a gente sabe que a dor usa preferencialmente essa via mais fina. C. Né? Se você for pensar em termos evolutivos, etc. e tal, a fibra mais grossa é mais evoluída. Então, a dor é uma sensação primordial e rudimentar no sentido como é importante a dor. Desde o início já tinha isso daí. Então, só para não fugir muito, mas o tato ele é trafegado pela fibra mais grossa. E nós temos fibras grossas e finas distribuídas. Tá? Então, é normal você sentir uma dor de cabeça e o que eu faço? Eu vou lá, intuitivamente, vou massagear aqui. Ó. Isso. Intuitivamente. Como que funciona isso? A fibra mais fina, por onde caminha a informação da dor, que é levada até o sistema nervoso central, ela tem uma velocidade X. E aí quando você faz um tato, né, essa velocidade é maior e chega primeiro lá no CPU nosso e bloqueia a informação da dor. Ok. É a teoria da comporta. Um outro exemplo, quantas vezes a gente não bate o cotovelo sem querer, imediatamente o que a gente faz? Massageio. Porque eu bloqueio a informação da dor. Quando o nosso filho cai, rala o joelho, a gente faz o quê?
a gente já assopra. Porque a dor, trafegado pela fibra mais fina, o sopro, que será um tato, você consegue aliviar a dor. Olha que interessante. Eu faço uma neuromodulação. Interessante. Então existe isso. Existe isso. É fisiológico. Fisiológico. No nosso corpo existe. Exato. E tanto é que isso foi um dos estudos que trouxe a acupuntura no outro patamar. Saiu dessa coisa muito esotérica para uma coisa mais científica, mais palpável, mais inteligível para o nosso mundo ocidental. Né? Porque existiam costumes sem explicações científicas, mas que já existiam, que as pessoas já faziam no seu dia a dia e não entendiam a fundo, fisiologicamente, como funcionava. Exato. Então, hoje a gente sabe que existe fisiologia para isso. Exato. Então, o corpo funciona da mesma forma do que funcionava há 2000 anos atrás. É a maneira de você enxergar, a maneira de você como explicar, e isso que ganhou um pouco de espaço, então, no nosso mundo ocidental. Bacana. Então eu vejo que existe esse movimento que é bidirecional, tanto na China quanto aqui no mundo ocidental. E o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura tem feito um trabalho importante para conscientizar a população sobre a questão da acupuntura, da sua ciência, a importância do bom profissional. Isso tem que existir, mesmo porque teve uma janela aí, não sei se você lembra, deve lembrar, que outras profissões poderiam ser acupuntura, né? Acupuntura, ainda isso não é uma briga. Eu lembro dessa janela. Não, quem pode ser acupuntura? Quem fizer um curso. Não, peraí. Não é quem faz acupuntura é um curso. Tem que ser médico para fazer acupuntura. Essa briga parou nos tribunais. Eu sei disso, porque eu tenho uma amiga aqui, a Renata Link, ela estava começando a fazer acupuntura e ela falou, não, vou parar. Já que, não que a gente está falando que os outros profissionais não possam fazer, não é isso. Mas dentro da sua limitação de conhecimento. Exato, né? Então, assim, eu vou aproveitar o gancho. O gancho, né? Isso, é bom falar isso. Tem um processo aí, um projeto de lei no Senado. Inclusive, a nossa proposta é tentar provisionar essas pessoas que estão praticando meio que clandestinamente ou com medo. Nós temos uma proposta para o país de trazer ao Brasil o mesmo sistema que é feito na China e que inclusive é feito em Cuba também. Então, qual que é esse sistema? Se você está falando de acupuntura e todo mundo fala que é da medicina chinesa, vamos pegar assim a essência. Estamos falando de medicina. Se você quer se tratar com uma medicina A ou B, tudo bem. Mas essa pessoa, ele tem que ter uma formação médica. Não importa se é medicina chinesa ou medicina alopática. Ok. Tá? Então, na China, a gente até fala, quem pratica é só médico. Tem que ter o grau de doutor, de médico. Ishan ou Ishi é médico. Ok? Então, não tem discussão. Não tem discussão. Existe fisioterapeuta na China? Existe nutricionista? Existe biólogo? Existe. E se eles quiserem fazer? Simples. Ele vai aplicar para um curso de pós-graduação em medicina chinesa. Só que como já fez uma outra faculdade, ele vai economizar alguns anos e ao invés de fazer 8 anos, vai fazer um pouco menos. E aí você vai passar pelo todo o processo de prova, de validação, de licença e vai ter autorização do governo chinês para fazer acupuntura na China. Médica. Então, acaba sendo redundante, né? Porque lá é só médico. Então, tem esse projeto de lei que nós, sabendo desta pluralidade que tem no nosso país, a gente tem a oportunidade de tentar regulamentar essa bagunça. Que faz todo sentido e precisa fazer. Então, a ideia, já temos conversas com o CFM, com a MB, de provisionar todos os profissionais, né? Só que a gente quer garantir que esses profissionais tenham um respaldo de ter um encaminhamento feito por um médico, por exemplo, porque aí a segurança
do paciente fica garantida. Vem de lá. Já vem de lá. A responsabilidade de, olha, tá tratando o quê? Tem um diagnóstico do quê? Tá, você... Não, eu sou acupunturista que eu fiz lá, aprendi com a vovó, não sei de onde. Não, tá. Mas o paciente tem que ter a garantia de ter a segurança de que não é um câncer, do que não é outro problema que necessita de um outro tratamento. Como você falou, é o diagnóstico. Né, que inicia toda uma indicação para acupuntura. Exato. E um outro detalhe, aí a gente aprofunda um pouco a discussão, é o prognóstico. Então, eu sei até onde meu tratamento com a acupuntura vai para aquele caso. Então, prognóstico. E eu sei até onde vai ou não vai. Então, isso, como eu havia falado, chegou na discussão nos tribunais e hoje o trânsito em julgado é de que médico, dentista, veterinário podem fazer, porque são profissionais que na sua formação teve a competência de poder elaborar um diagnóstico. Bacana, então isso já deu uma blindada. Isso, uma direcionada. Uma direcionada. É claro que dentista na sua área, veterinário na sua área, etc. e tal. Mas a gente sabe da realidade do Brasil, então eu vejo que esse projeto de lei, inclusive vamos ter uma audiência pública amanhã. Ah, que bacana, boa sorte. Obrigado. E temos a proposta. Como aconteceu o dentista prático. Sim. Como aconteceu os rábulas que faziam direito. Né? Tinha uma formação, um certo conhecimento que não foi adquirido em faculdade, né? E que em algum momento os rábulas foram integrados à sociedade de uma forma legal. Né? Então, obrigado pela oportunidade de usar esse canal para esclarecer, porque infelizmente existe muito mal entendimento. Eles falam que reserva de mercado, corporativismo e etc e tal. O que nós só queremos fazer é tentar implantar aquilo que é de excelência e que se faz na China. Na China é assim, porque não pode ser assim aqui no Brasil. Sim, com certeza. Né? Tá certo. André, eu agradeço muito você estar com a gente. Só que eu tenho uma última pergunta para fazer para você, que eu estou super assim ansiosa pela resposta. Existem pontos de acupuntura que emagrece? Existem, ok? Mas não é nada milagroso. Nós agimos basicamente na questão da ansiedade, que está muito atrelado no centro de saciedade, e pontos relativos ao sistema digestivo, que é o sistema do baço da medicina chinesa. Isso é o grosso. Tá? Isso aqui é a parte mais simples. Tá? E alguns pontos locais. Então, quando eu estive lá, eu aprendi uma técnica que é a implantação de fios de catigu. Catigu? O fio de catigu, para quem não conhece, são fios absorvíveis, né, de cirurgias, você usa em cirurgias, e feito do intestino do gato, por isso que é o catgut, para você ser absorvido. Então, corta-se um pedaço do catigu e você implanta nos pontos aqui do abdômen. Que genial! Como eu falei, acupuntura é estímulo, resultado, efeito. Então, a ideia de você implantar um fio de catigu é implantar um material que gere uma reação do organismo. O organismo vai lá com macrófagos para absorver, e ao redor tem suas terminações nervosas para serem estimuladas ao longo aí de algumas semanas. Genial! Então, mas me fala uma coisa. Como que é essa técnica? Bem por cima. Eu tô só visualizando. Tem o fio. Você tem... É minimamente evasivo, porque o catigu ele é absorvível, né? Então, como é que você faz isso? Porque ele não é o fio não é para pele. Vai ficar no subcutâneo. Vai ficar no subcutâneo. Né? Tá. Então, o ideal é você fazer com o ambiente mais estéril possível. Luva esterilizada. Asepsia, como se fosse uma laparotomia, com corte. Aí você vai ter que ter uma agulha essa de injeção, de aspiração, e você põe a agulha da acupuntura atrelada a ela, numa ponta, e na outra ponta você vai ter que enfiar o fio de catigu, e na verdade você vai introduzir e empurrar com a agulha
o fio vai ficar lá dentro no subcutâneo. Tá? E aí dali vai estimular. E aí fica estimulando. Muito bacana, gente. Muito bacana. Uma das formas, né? Ele está explicando uma das formas. Sim. Mas, como eu falei, não existe um milagre. Claro. Tá? A pessoa tem que estar consciente da sua lição de casa e fazer esse trabalho para a gente tentar um resultado mais duradouro. Sim, assertivo, né? Assertivo. Então, ter pontos tem. Pontos para tratar a ansiedade, acalmar a mente e tal, melhorar a função digestiva, mas depende muito do paciente, no que você já falou também, de você mudar o estilo de vida, o tipo de alimentação. Tá? Muito bom. André, você tem algum recado para deixar pro pessoal? Você dá palestra, dá curso para pessoas não só da área da saúde, para outros públicos. Como é que é a sua rotina? O que você, assim, em relação à informação, como é que é o seu trabalho? Você trabalha com essa parte também de informação? Eu estou inserido no meio universitário, tá? Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Sou o atual supervisor do programa de residência médica em acupuntura do HC. E eu também sou colaborador do programa de residência médica em dor do HC. Vocês podem buscar informações nas plataformas digitais da sociedade, então do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, CMBA, e também do Comitê de Dor da SBOT. Bacana. Ok? Eu tenho sido convidado para dar palestras em conferências e além da vida acadêmica, mas não tenho nenhum vínculo com entidades privadas, não ganho dinheiro com curso, infelizmente. Quem sabe, né? Quem sabe no futuro, né? Mas hoje o meu compromisso é com a sociedade, tá, né? Tanto da acupuntura quanto da dor da SBOT. Tá? Bacana. A internet oferece muitas informações, infelizmente algumas não têm uma qualidade muito boa, então busquem fontes confiáveis. Claro, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, né? Que é do CMBA e da Abdor. Então, agradeço muito a oportunidade aqui. Eu Renata, que agradeço, a gente que agradece. Maravilhoso. A sua equipe aqui toda, a Bel, e enfim, eu acho que informação de qualidade verdadeira, é importante para a gente poder também debater alguns assuntos. A gente tem a visão de ampliar a oferta do tratamento da acupuntura, seja para dor, seja para outras questões, também para o SUS. Isso é magnífico, né? Quem se preocupou de implantar programas de acupuntura no SUS foram os médicos. Ciplan, de 1988, e na universidade, para começar a ensinar, esse ano nós comemoramos 50 anos. Olha! Do início do atendimento em acupuntura no Hospital das Clínicas pela médica fisiatra, professora Satiko Imamura, uma fisiatra, ela que introduziu a acupuntura em 1973, e a gente comemorou 50 anos, inclusive com a participação do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Que bacana, olha, que fez o curso com a gente de acupuntura. Foi. Lá na acupuntura, bacana. Então, foi muito bacana. Então, só para dizer que temos a intenção, sim, de aumentar a oferta, de formar mais médicos competentes para a área. E, bom, eu acho que, espero que a gente consiga ajudar a população, né? Obrigada, gente. Magnífico, maravilhoso. Obrigada, André, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Rede social, você tem alguma? Eu não sou muito bom nessas coisas, né? Tem Instagram? Instagram é o meu nome completo. Tá. É André One Tsai, mas tem o underline. Tá bom. Eu acho que se colocar André Tsai deve achar, aparecer. Com certeza. Desisti um pouco do Facebook, porque realmente tem um tempo meio escasso. Tá certo. Você atende ainda em consultório? Eu atendo em 2 consultórios, um no Instituto Vita, que é Conheço. do Fleury, fui convidado recentemente, mas o meu consultório fica perto do Shopping Paulista, bem atrás
do Hospital Santa Catarina. Bacana, tá ótimo então. Gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Quero agradecer nosso parceiro, o Laboratório Biomons, que está aqui com a gente sempre. Obrigada por esse serviço de excelência. Compartilhem o nosso canal, se inscrevam, comentem ali e até o próximo episódio, tá bom? Obrigada, André, por tudo. Eu que agradeço, Renata. Até mais. Tchau. Tchau. Muito legal, André. Obrigado.